Boa noite, meus irmãos. Já estamos ao vivo nessa terça-feira, nessa semana especial Sopra Espírito Santo. Boa noite, eu quero saudar cada um de vocês que estão entrando. Boa noite. Boa noite, Vilma, Fairuze, todas as pessoas que estão nesse momento entrando para nos acompanhar nessa live. Dê seu boa noite, diga onde você está falando, qual cidade você está aí. E mais do que isso, nessa noite de hoje, convide as pessoas para participarem conosco, porque será uma noite de muitas bênçãos. Aciona esse aviãozinho aí, vai mandando para as pessoas fazendo esse convite para essa semana de graça que viveremos. Isso mesmo, Sadá. Boa noite, povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nosso coração nesta noite de hoje, onde nós estamos clamando a presença do Espírito Santo e nos preparando para viver essa experiência no domingo, dia 31, dia de Pentecoste. Então, você aqui de Feira de Santana, Márcia já colocou aí, boa noite, bem-vinda. E de tantas outras cidades Boa e noite, Elton. Um estados. grande abraço para você, meu irmão. Claro que eu lembro de você. Boa noite, Isso. Verônica. Boa noite, Ilse. Pessoal de Pojuca, Vilma, bem-vindas, Alessandra. E tantas pessoas. Frei Lúcio, sua Elidiane, bênção. Frei Lúcio. Um grande abraço, Frei. Isso, e a gente quer acolher com alegria. Hoje nós vamos ter uma presença especial. O Marcos de Maria, missionário do Movimento Paz e Surf lá em Salvador, ele vai estar com a gente daqui a pouquinho. E ele já esteve com a gente antes. A gente viveu um momento com ele, a experiência de falar sobre Nossa Senhora, desde o Gênesis ao Apocalipse. E nessa noite de hoje, nós vamos viver essa experiência do Exatamente, Espírito cara. Santo, né? Exatamente. Marcos de Maria foi o nosso primeiro convidado das lives. Eu estava observando hoje que a nossa Sim. primeira live foi no dia 21 de março. Ó, Então, esse 21, 22, 23, 24 nós fizemos nós dois. E no dia 25, primeira live sim. com convidados, Marcos esteve com a gente, abrindo essas lives de convidados, Tá que há vendo? 2 meses, né, estamos fazendo, cada dia trazendo uma pessoa para Verdade. participar conosco. Verdade. Então, 2 meses exatamente, É, né? 2 meses e um Depois. dia hoje. Isso, que maravilha. Então, a gente quer viver essa experiência com você, com a sua família, nessa noite de hoje, onde aqui em Feira de Santana, na nossa cidade, no estado da Bahia, é feriado, né? Foi decretado feriado, então eu sei que você hoje passou um dia diferente em casa, uma rotina um pouco distante, diferente dos outros dias. Então vamos hoje viver essa experiência com o nosso amigo e irmão Marcos de Maria. Então convida as pessoas e vamos aqui também convidar ele para estar com a gente nessa noite de hoje. E essa semana é uma semana especial, né, Sadá? Amanhã nós temos mais convidados. Amanhã nós temos aqui a missionária Luziana, ela que é da comunidade Shalom. Na quinta-feira nós temos Dr. Ruinei, ele que é da comunidade Aprendendo a Ser Cristão. E na sexta-feira, para encerrar essa semana do Espírito Santo de Deus de Pentecostes, teremos aqui o missionário Alex Ney da RCC. Então, Também antes de vamos chamar o juntos, Marcos, sim. vamos trazer aí as intenções logo do dia de hoje? Vamos, sim. Ele esteve na noite sem reservas com a gente, exatamente. Exatamente. Então, vou trazer aqui hoje algumas intenções para essa noite de hoje. Então, a Ana Rita, ela ora pela alma de sua tia Maria Ferreira dos Santos, que hoje completa 7 dias de falecida. Nós também queremos aqui parabenizar, festejar aos casais da comunidade Nossa Senhora do Carmo, o Evilásio e a Sandra, e Lula e Nilmara. Eles que completam hoje, né, aniversário de matrimônio, de Parabéns, casamento. Deus amigos. Data linda para abençoe. celebrar aí. Isso mesmo. Que a Sagrada Família continue abençoando a vocês, fortalecendo ainda mais. Nós também queremos colocar aqui a intenção de Márcia. Márcia, ela pede pela saúde de toda a sua família. E as intenções também de ontem, né, as pessoas que nos pediram orações, tantas e tantas pessoas que neste tempo, neste momento, têm vivido a realidade de celebrar a vida e também o luto de perder alguém que você conhece, o luto de perder alguém da sua própria família. Então a gente coloca hoje todas as nossas intenções, a sua intenção que você traz na noite de hoje, nas mãos de Deus, para que Ele possa escutar o nosso clamor e a nossa oração. Então vamos chamar?
Vamos chamar o Marquinhos. Marcos, é isso aí. Aí. Pronto. O Marcos já está entrando aí. Isso mesmo. Boa noite. Aê! Amigo! Já estava preocupado, ficou demorando ali no então, será que ele vai Não, conectar? conectou, cheguei, já Ô, tô por aqui. glória a É porque, Deus. é porque eu já falei que eu sou um cara extremamente desastrado, né? E se eu tiver no espaço, eu já derrubei tudo aqui. Quando eu vi a chamada, peraí, deixa eu pegar. Pronto, agora Dá tá tempo. resolvido. Ô, Boa que bom noite, estar com meu vocês de irmão. novo. Boa noite, irmão. Paz e Saudade, bem, salve saudade. Maria. Eu tô Verdade. mais gordo, você tá mais magro depois de 2 meses, tá vendo? Irmão, eu já emagreci. Eu acho que eu já perdi 5 quilos já. Aí. Tem gente que tá dizendo que tá achando os quilos que eu perdi por aí, né? Eu falei, tá Acho que difícil. tá vindo pra cá. Uma alegria, Marquinhos. Eu tava falando aqui no briefing inicial aqui eu tinha computado hoje, na nossa primeira live foi dia 21 de março, e você foi o primeiro convidado no dia 25 de março. Hoje é 26 Sim, de maio, então tem 2 meses e um dia que nos esse- encontramos. 2 meses de lives aí, a gente se encontra nessa noite, né, nessa semana tão especial, semana aí de Pentecostes, que graças a Deus cai num domingo, porque se caísse no meio de semana era mais um feriado a ser mudado, a ser já antecipado, pensou? né? Ontem foi São João, hoje é 2 de julho, amanhã é dia 8 de dezembro, Salvador, e é 26 de julho, Santana, aqui em Feira de Santana. Mas no Eu nosso já, calendário cristão, a gente celebra cada dia no seu dia. cada coisa no seu dia, porque no calendário civil, irmão, eu já tô mais perdido do que cego em tiroteio. Eu já não sei mais que Verdade. dia que é, eu já deixo pra lá. Eu entreguei nas mãos de Deus já, não vou ficar mais contabilizando, não. Por aqui o pessoal tá soltando fogos de verdade, viu? Não, então, o que é que acontece? Eu tava no interior esse final de semana, né? Eu tava lá no, precisei resolver algumas coisas, estava lá na região de Catiba, né? Que é distrito de Vitória da Sim, Conquista. Então, distantezinho um pouquinho, né? É longinho. Mas, longe. mas nós precisamos retornar no domingo mesmo, porque nós chegamos lá na quinta-feira à noite e só na sexta-feira foi dito sobre essa questão da antecipação de feriado, não sei o quê. Sim, Então, quer dizer, todo mundo ficou doido, porque nem tudo está parado, né? Tem atividades que É ainda estão verdade, acontecendo, isso. tem gente que ainda está trabalhando e tal. E a gente ficou sem saber meio o que fazer, volta, fica, né? Porque se a gente tivesse ficado, né, tava lá na fazenda, no interior, com certeza a gente estava É, com uma fogueirinha acesa, assando sim, é, verdade. comendo Também ali. perdeu a curtindo. oportunidade. Porque eu já Ontem disse ao fez. pessoal, eu não vou dispensar meu 24 de junho, no dia mesmo de Não. São João. E Sim, aí o que é que faz? Como a gente gosta de um São João, eu ia comemorar 2 vezes, né? Então, Pois verdade. ou é, com depois, né? certeza. A gente vai Mas mesmo em assumir que Salvador, ontem a gente fez a live com a Eliabel, aí, grande amiga, né? sim. E aí em Salvador, os meninos, eles Estavam estavam tentando fazer lá da soltando. comunidade a live e o papoco estava grande aí também, de Não, fogos. porque ficou uma confusão. Primeiro disse que São João era ontem, depois o pessoal disse que São João era hoje, e aí ficou uma confusão É, por ninguém saber, né, o que é que era. Mas é por causa daquele costume, né? São João se comemora de véspera, como as festas normalmente se Verdade. comemoram exato, de exato. véspera, né? Então o pessoal ficou assim. Mas assim, em Salvador nós estamos numa situação que cada vez mais mesmo, né, mais difícil, porque a prefeitura e o governo do estado eles intensificaram a questão das medidas restritivas nesses últimos dias. Sim, E então ficou mais intenso isso. Então, ao mesmo tempo que é feriado, mas é um feriado, né, com o intuito ainda de permanecermos em casa, da Isso, gente entender isso. sim. ainda essa dimensão que realmente a gente precisa tomar cuidado. E uma coisa, Sadaitami, que cada vez está mais forte para Próximo. a gente, é que está cada vez mais perto de nós. A gente precisa Sim, tomar essa consciência, sabe? Porque antes a gente estava assim, via os jornais, escutava as notícias, lia alguma coisa e parecia uma coisa distante, mas assim, cada vez que passa está mais próximo, tem mais pessoas próximas de nós, mais conhecidas. conhecidos, Conhecidas, Isso. todos os entende? dias recebe oração por algum Pedido de familiar. oração de pessoas conhecidas. Isso. Sim, então a gente precisa realmente intensificar esses cuidados, né? Agora é o tempo disso mesmo.
vamos cuidar na oração, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, um vídeo, né? Convidar para as lives do Recomeçar, né? Para poder rezar juntos. São gestos de carinho que nós podemos demonstrar agora. Exatamente, exatamente, amigo. E acolhendo já você e todo mundo, mais uma vez, obrigado pelo seu sim, viu, de estar com a gente. Então, acolhendo a todos, a gente vai começar cantando, pedindo já a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, para a gente iniciar esse momento de oração, né? Eu acho que nesse tempo o que precisamos orar uns pelos outros e pedir a Deus essa paz. Quantas pessoas têm perdido a paz? Quantas pessoas estão vivendo a experiência difícil de lidar com toda essa situação? Eu escutei que, né? Eu estava escutando alguém dizendo assim: as pessoas estão entediadas e outras estão morrendo de fome. Ou seja, cada um vive a sua realidade. Então, assim, a gente não conhece a realidade do outro, a gente não sabe o que o outro está vivendo, mas a gente sabe que a oração é o caminho, é aquilo que vai, com certeza, nos fazer nos sentir mais fortes e mais perto de Deus. Então, vamos cantar? Pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós nessa noite de hoje. Então, vamos de Sopra em Nós também. Vamos. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome, sopra em nós. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. E reunidos na presença do Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar: vinde Espírito Santo, vinde nesta noite de hoje sobre cada um de nós, vinde sobre cada coração aflito, perturbado, desesperado. Vinde, Senhor Jesus, sobre os nossos lares, sobre as famílias, sobre os hospitais, sobre tantas pessoas, Senhor Jesus, que estão vivendo a dificuldade, a provação, a dor, o luto, Senhor Jesus. Que tu possas enviar o teu Espírito Santo Consolador, teu Espírito Santo Paráclito, que vem e ao nos atingir, ao nos alcançar, ele vem aliviar esse peso, ele vem aliviar as nossas dores, porque nós sentimos a verdadeira presença de Deus em nós. E nós queremos clamar nessa noite de hoje por cada intenção, por cada pessoa que nesta noite ora conosco e que ainda vai orar. E nós possamos viver essa experiência profunda de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pedindo: vinde Espírito Santo, nós queremos sentir a tua presença, tua doce presença no meio de nós. Que o Espírito Santo de Deus alcance agora o teu coração, a tua mente, e possa ir tirando toda a falta de paz que você tem sentido, toda insônia, toda inquietação que muitas vezes tem trazido para você irritação, que você não tem sentido mais a paz de antes, e talvez você esteja preocupado, talvez você esteja perdendo a sua fé, sentindo que a esperança que antes te movia, te nutria, tem se apagado. E nós queremos clamar: vem Espírito Santo, renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança em Deus, para que possamos olhar para Deus e clamar
com fé, com confiança, na espera do milagre, na espera de que Deus é quem pode todas as coisas. Oh, e alaria shire canta labaria, shire canta laria, 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 laria. Oh, e alabaria shire canta laria, 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 laria. Shire canta labaria, shire canta laria, laria. Sobre os corações que também ainda estão fechados, endurecidos, nós queremos pedir ao Santo Espírito de Deus que toque em cada coração. Os corações que estão endurecidos e motivados, inclusive por aquilo que a Tami já trouxe para nós, né, do medo, do receio, as pessoas trancadas em si mesmas. Que o Espírito Santo agora também toque e visite essas pessoas para que possam se abrir à graça de receberem e serem alcançadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma brisa, tantas vezes descrita nas Sagradas Escrituras, né? Então a gente precisa dar entrada, dar espaço, dar acesso para que o Espírito Santo de fato entre, se faça presente, faça morada e haja ali no meio de nós. Venha, Espírito Santo, nós entregamos a Ti, nem que seja uma brecha do nosso coração, porque isso já é o necessário e o suficiente para que o Senhor possa vir. Tu que és terceira pessoa da Santíssima Trindade, Tu que és dom e pessoa também, por isso visita-nos. Então mesmo nesta brecha, entra por esta brecha, toma posse e ali faz a obra que o Senhor deseja fazer para que possamos ser de verdade transformados. Nós queremos orar também por todas as pessoas que diante das dificuldades que têm vivido, estão desistindo. Estão desistindo de suas famílias, estão desistindo de orar, estão desistindo de confiar em Deus, estão muitas vezes desistindo da própria vida. Nós queremos nessa noite pedir ao Espírito Santo de Deus que possa visitar este coração, que diante dessa escuridão que tem vivido, de não querer sair, não apenas pela situação em que todos nós estamos em casa, mas pelo fato de não encontrar mais forças, não ter mais ânimo para viver diante de toda essa situação. Nós queremos clamar, visita, Espírito Santo de Deus. Visita trazendo a paz, a alegria e derrama todos os dons sobre a vida dessas pessoas que estão vivendo essa noite escura que não passa. Todos nós estamos passando pela mesma situação, mas nesta noite de hoje nós queremos dizer, vem Espírito Santo, com a luz de Deus, iluminar as nossas casas, nosso coração, a nossa mente, afastando de nós as trevas que têm nos levado à depressão, à síndrome do pânico e a tantas enfermidades psicológicas e que nós não encontramos mais solução porque o pavor e o temor tomam conta de nós. E não há espaço para a paz que vem do Senhor. Visita, Espírito Santo de Deus. Oi, alaria suricana, talabaria. Canta labaria suricana, talabaria. Colocamos também todas as pessoas que, nesse momento de pandemia, colocam em dúvida a sua fé, colocam em dúvida, muitas vezes até se revoltando contra Deus por alguma perda, por alguma dificuldade que tem passado, por toda a aflição que você tem sofrido nessa noite, meu irmão. Nós entregamos na presença do Espírito Santo de Deus. Nós entregamos nas mãos daquele único que pode conduzir o teu barco, que pode colocar verdadeiramente você na condição de viver essa vida de graça, mesmo no tempo de dor, em tempo de dificuldade, em tempo de sofrimento. Que você possa, nessa noite de hoje, mirar o seu olhar no coração de Jesus, no coração daquele que é, nesse momento, o refúgio para a tua vida, o refúgio que acalenta toda a tua situação que tu tem passado. Deus, nessa noite de hoje, quer tocar você, quer tocar sua família, quer tocar todos aqueles que nos escutam nessa live, que vão acompanhar essa live depois também. Que você possa alcançar aqui, na sintonia do Espírito Santo de Deus, esse consolo, esse Espírito Santo Paráclito, Consolador, Defensor, que vai ao teu encontro, o encontro da tua família nessa noite.
E a gente quer, nessa oração inicial, né, clamando essa presença do Espírito Santo de Deus, pedir que Deus possa vir e nos revestir com a sua armadura, colocando em nós as suas vestes, o seu manto sagrado, e para que seja afastado de nós toda e qualquer cilada de Satanás, toda e qualquer intenção do inimigo de vir nos colocar no chão, tirando a nossa paz, trazendo para nós falsas enfermidades, trazendo muitas vezes confusões, brigas, intrigas dentro do nosso lar, separações de casais, filhos se envolvendo com drogas, filhos que estão cada vez mais envolvidos com bebidas, com jogos, com vícios de pornografia. Nós queremos pedir, Senhor, que o teu manto sagrado cubra não só a mim, mas a toda a minha família, o meu lar. E nesta noite de hoje nós queremos pedir que tu possas, Senhor Jesus, com o teu poder, afastar de nós toda e qualquer cilada do demônio, para que nós possamos permanecer firmes com o nosso olhar voltado para ti, e que o teu Espírito Santo nos dê o dom da fortaleza para enfrentar todas as dificuldades que temos vivido, que nós possamos ter a sabedoria e o discernimento para compreender e entender aquilo que estamos passando, e em ti, Senhor Jesus, encontrar a coragem para enfrentar todas as nossas dificuldades e provações. Amém. E que não deixemos nenhuma brecha para o inimigo adentrar na nossa casa. Não deixemos nenhuma brecha para o inimigo tomar posse de nada que pertença a nós. Que ele não possa atingir os nossos bens materiais, o nosso organismo físico, a nossa mente, a nossa alma, nem o nosso coração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amiga, eu queria deixar agora com você, para que você possa, nessa noite de hoje, partilhar essa experiência com o Espírito Santo de Deus em sua vida, a vida como missionário, né? Até desde antes de ser missionário, essa experiência do Espírito Santo de Deus que você viveu, experimentou nos momentos mais difíceis e também nos momentos de decisão. Então, né? Falar do Espírito Santo Hoje, é sempre... É que nem falar de Nossa Senhora, né? Nós falamos de Nossa Senhora a última vez que você falou sobre Nossa Senhora. A gente fala tanto e parece que aí às vezes a gente tem a sensação de não, eu já falei tudo, não tenho mais nada para falar. E aí a gente vai mergulhar mais e a gente começa a entender que tem mais ainda a se dizer, né? Não se esgota, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse mês que nós estamos vivendo de uma maneira especial, né, é engraçado que as minhas experiências com o Espírito Santo, elas vêm sempre por uma ação e por um intermédio de Nossa Senhora. Eu não consigo, eu já falei várias vezes assim, né? A minha relação com Nossa Senhora é uma relação de filiação mesmo. Isso. E vai dizer o livro do Cântico dos Cânticos, né? Quando a noiva diz vem, o noivo vem, né? E quando ele sente o cheiro da noiva, a gente canta isso nas músicas aí, é quando sente o perfume da noiva, o noivo vem porque ele é atraído pelo perfume. Está lá já baseado isso no livro dos Cânticos dos Cânticos. Então, eu tenho isso comigo, de que quanto mais próximos de Maria nós somos, mais o noivo, já que ela é a noiva por excelência, né, que é o próprio Espírito Santo, mais ele também está próximo de nós. Então, ter a presença de Nossa Senhora perto, ter a presença de Nossa Senhora nos acompanhando, é ter a certeza de que o Espírito Santo também nos acompanha, porque é aquela mesma reflexão que nós fizemos lá, naquele dia que nós partilhamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, né? Lá no finalzinho, vai dizer justamente sobre isso, né? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá. Isso foi para sempre, nós já meditamos sobre essa questão. Então, sempre a ação do Espírito Santo, ele vem sempre na minha vida por intermédio de Nossa Senhora, e eu não tenho como não falar disso, né?
tanto que a gente, como carismáticos, né, quando a gente faz aquilo que nós chamamos de ciclo carismático, a gente sempre tem esse tempo, né, o louvor, depois o louvor, né, a oração em línguas, já clama ali a intercessão de Nossa Senhora, logo em seguida clama o Espírito Santo, depois a gente fecha com aquele momento ali, o silêncio da escuta, né, a escuta profética ali e tal, e depois a gente encerra mais uma vez louvando a Deus e tal. Então é um ciclo que a gente realmente vive, né, é a maneira que a gente vive. Só que antes eu queria trazer uma palavra, que é uma palavra que para mim reflete muito isso, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 23. Eu não vou entrar muito nos detalhes dessa palavra, não, mas é só para trazer por conta de algumas motivações, de algumas moções que a Tami trouxe agora na hora da oração, né, que só dá também João 20, qual versículo? A partir do versículo 19. Ok. E vocês trouxeram algumas motivações que estão contidas aqui nessa palavra, e para ver como Deus é tão providente, que eu acabei de sair da reunião de núcleo do meu grupo de oração. Então, não fui eu que conduzi a reunião, mas tem até algumas pessoas do grupo que já entraram aqui na live, eles podem confirmar isso. E também a motivação e a emoção, né, da nossa oração foi também a alegria gerada a partir do Espírito Santo. E aí, né, um irmão nosso trouxe aí a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5 e o capítulo 12, né, a necessidade de alegrar-se mesmo nas dificuldades, né, a gente falou sobre isso aqui. Mas olha o que diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de São João, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu trouxe essa palavra? Né? Diante de uma reflexão daquilo que o Espírito Santo, da minha relação com o Espírito Santo na minha vida, e diante desses tempos que nós estamos vivendo, de toda a motivação que o Senhor colocou no nosso coração para a oração inicial. Vocês já me conhecem, sabem que eu gosto sempre de fazer uma aplicação da palavra depois daquela famosa catequesezinha da palavra de Deus. Né? E não é uma realidade diferente da nossa, isso que os discípulos estão dizendo aqui. Né? Na tradução original, quando diz assim, estando eles de portas fechadas, a tradução original traz estando eles de portas trancadas. Porque, sim, Marcos, mas qual é a diferença, a porta fechada ou a porta trancada? A gente fecha uma porta, mas nem sempre a gente tranca. A gente normalmente tranca a porta quando a gente quer mais segurança, quando nós estamos motivados por um certo medo. Né? Então, a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que eles estavam com medos. A gente sabe disso, que eles estavam amedrontados. Quando fala naquele mesmo dia, na tarde desse mesmo dia, quer dizer do mesmo dia, do domingo lá, né, que o Senhor já tinha ressuscitado, mas ainda ali naquele período de luto, né, no desespero que eles estavam vivendo, no medo da perseguição que eles estavam vivendo ali. Então, eles estavam de portas trancadas. Depois diz que se achavam os discípulos por medo dos judeus. Jesus veio e pondo-se no meio deles. E aí é uma outra referência que é muito forte para nós. Quando nós vamos ver lá, né, Leonardo da Vinci, os grandes artistas que pintaram a Santa Ceia, por exemplo, o Michelangelo, né, que já foi representado por tantos grandes artistas, Jesus está sempre no centro. Né? Jesus se coloca sempre ali no centro. É no centro da Santa Ceia, ele entra e se coloca no centro. O que é que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui? Que eles estavam perdidos porque eles tinham perdido também aquele que era o centro da vida deles. Então Jesus volta e se coloca de novo no centro. E lhe diz: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os lados, e os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Então é a primeira realidade que nós encontramos. Nós voltamos a nos sentir alegres, esperançosos, como nós voltamos a colocar Jesus no centro das nossas vidas. E aqui através da ação do Espírito Santo, porque aqui Jesus aparece para eles, mas sopra sobre eles o Espírito Santo. Então já é ali o início de uma experiência de Pentecostes. Né? A gente vai ver depois lá em Atos 2, né? Aquela realidade de Pentecostes, quando os discípulos estavam ali reunidos. Mas aqui já tem a sensação do sopro.
E esse sopro representa também a recriação. Jesus está ali colocando neles de novo, fazendo aquela mesma experiência que Deus fez lá no Gênesis, quando sopra em nossas narinas, né? O ruar, que é essa palavra hebraica que significa sopro, né? E que nos traz a vida. Então Jesus está fazendo ali uma recriação daquilo que Deus Pai já tinha feito antes no livro de Gênesis, ou seja, reconstruindo naqueles homens uma coragem, colocando de novo neles uma coragem, né? Fazendo eles perceberem que Jesus não os abandonou, porque era o sentimento que eles tinham ali, de que tinham sido abandonados por Jesus. Mas Jesus vem e cumpre essa promessa no tempo certo, no tempo propício, vai cumprir essa promessa de deixar o Espírito Santo. Então, essas experiências nós precisamos trazer também ao nosso coração. Depois tem uma versão também que diz para nós que quando Jesus disse aqui, né? A paz esteja convosco, na versão original, Jesus vai dizer assim, paz a vós. Ele quer colocar nesse infinitivo para dizer que é uma paz que não passa, que é uma paz que não cessa, né? Que é aquilo que nós trazemos na palavra, né? O shalom do Pai, né? O shalom Adonai, né? Que é o shalom, a paz de Deus, que é uma paz que não cessa, que é uma paz eterna, porque nós voltamos a colocar Ele no centro das nossas vidas. E aí, olha só a visão espiritual que Deus me dá agora. Sadá está de um lado, Tami está do outro, e o Espírito Santo está ali em cima, no meio de vocês. Né? Então, essa que é a realidade de nós colocarmos, dar o centro a quem é o centro. Porque aquele que está no centro, ele atrai os olhares. E aí a gente precisa primeiro se questionar o que é que está no centro da nossa vida, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Né? Se eu estou colocando medo, se eu estou colocando receio, se eu estou colocando desespero, o meu olhar vai ficar voltado para isso. E automaticamente as consequências de tudo isso para o que eu estou olhando, fazendo meu ponto, né? De segurança. É que nem na oratória, né? Na técnica, a Tami que é jornalista, né? Sim, sim. Né? Ela sabe disso, né? Na técnica de oratória, tem um curso que a gente faz, eles dizem isso. As pessoas que são inseguras, elas escolhem um ponto, não é? Exatamente, um ponto de referência, foca naquele ponto de referência e ali, pronto, e deixa aí. Normalmente, né, vai ser aquele ponto que lhe causa segurança, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma coisa. Então, para você ver como isso é importante para nós. Né? E esse aprofundamento na palavra de Deus também vai trazer esse peso para nós. Porque, agora eu estou entendendo porque Jesus se colocou no centro. Eles tinham perdido. Quando você perde o centro, você perde o equilíbrio. Quando você perde o centro, você perde a paz. Quando você perde o centro, você perde o... Então, assim, a gente precisa voltar a olhar e colocar de novo, entregar de novo aquele que é o centro. Hoje nós estamos falando do Espírito Santo. E aí nós vamos compreender isso, colocando o Espírito Santo de novo no centro das nossas vidas, como aquele que guia, como aquele que atrai o nosso olhar, nós vamos encontrar de novo o caminho. E aí por que eu falei da reunião do grupo de oração? Porque nós estamos falando da experiência com o Espírito Santo, e não tem grupo de oração que caminhe sem a ação do Espírito Santo, porque essa é a função. Né? Não tem cristão, melhor dizer, não tem cristão que caminhe sem a orientação do Espírito Santo, mas de uma maneira especial, falando de grupos de oração, já que são ligados à renovação carismática, né? Ou nós mesmos, sem sermos da renovação, mas que temos essa espiritualidade carismática, renovada, né? Ou seja, renovada, que vivemos a experiência dos carismas do Espírito Santo, ele precisa ser sempre o centro. E aí o irmão da gente, né, o Igor, a Márcia que está aí agora, ela é do núcleo, eu estava agora na reunião, ela vai confirmar isso, ela também trazia isso, falava justamente sobre isso, né, porque ele trazia duas passagens, que foram aquelas que eu falei para vocês, né, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que vai dizer, né, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso foi tema da renovação no ano passado, nós meditamos, né, o tempo inteiro essa. Só que o que é que diz antes? Nós nos gloriamos também na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada a esperança, e a esperança não decepciona. Então, nós caminhamos nessa verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo provados nas tribulações, mas nós precisamos nos gloriar nas tribulações que nós estamos vivendo. Nós precisamos louvar a Deus diante das tribulações que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Tem dia que a gente levanta e diz, meu Deus do céu, não aguento mais, meu Deus do céu, mais essa notícia. Meu Deus do céu, estendeu mais 15 dias, não já ia acabar, e até hoje. Né? Isso é da nossa vivência como seres humanos. O pessoal está perguntando qual é a passagem. Nós meditamos primeiro João
foi João 20. 20, 19 a 23. Isso. Nós estamos citando agora a carta de São Paulo aos Romanos, do Romanos. versículo 3 até ali o versículo 5. 3 a 5. Isso. Então, a gente precisa capítulo? Romanos compreender... 5, né? 5, é. Romanos Romanos 5, 5, 3 né? a 5. Isso. 3 a 5. Então, nós precisamos nos gloriar disso, porque falaram aqui um pouco antes, né? É quando nós estamos fracos que Deus realmente manifesta a sua força em nós. Isso. Porque quando nós nos colocamos como aqueles poderosos, né? Super-heróis, a gente não recorre a Deus, porque a gente quer resolver tudo pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, a gente não coloca diante de Deus isso. Mas é quando a gente já não tem mais alternativa, é que a gente busca ajuda. É que a gente busca uma palavra de conforto, é que a gente busca uma palavra de sabedoria. Então é por isso que Deus se manifesta na nossa fraqueza e é por isso que São Paulo está dizendo aos romanos que agora era a hora de se gloriar. O que é que aquela comunidade estava vivendo? A perseguição. Enquanto a comunidade de Romanos era uma comunidade bem vaidosa, né? Era uma comunidade assim bem cheia de... Né? Não tinha muitas dificuldades financeiras, então eles viviam uma realidade assim bem confortável nesse sentido. Uhum. Só que quando eles começaram a vivenciar as dificuldades, eles começaram a afrouxar. E aí São Paulo vai justamente dar essa sacudida neles, alertar eles, não, agora que é a hora de se gloriar. Porque agora vocês estão permitindo que Deus haja através dessa ação do Espírito Santo, né? Que é a esperança que não decepciona. E essa esperança que ele está falando para nós é a esperança de todo cristão, que é a de viver aquele mundo que nós estamos nos preparando aqui para viver, que é o paraíso. E não está falando de uma coisa que é para agora, né? Está falando de uma coisa que é para depois. Bom, depois o irmão trouxe para a gente lá, carta também de São Paulo aos Romanos, o capítulo 12, no versículo 12, que diz: alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte nas necessidades dos santos e buscando proporcionar a hospitalidade, né? Ele está dizendo para nós, São Paulo está dizendo mais uma vez aos romanos, de como que o cristão ele deve agir diante dessas realidades. Assim também somos nós. A gente precisa se alegrar diante disso. Tá bom, Marcos, depois de tudo isso, o que é que isso tem a ver com a sua experiência com o Espírito Santo? Tem a ver que, quando nós fazemos a experiência no Espírito Santo, a gente vive todas essas realidades que outros antes da gente já viveu. A tribulação, a perseguição, né, a fofoca, a mentira, a calúnia levantada contra nós, né, os tempos de privação, como nós estamos vivendo hoje e tudo mais. Mas mergulhados no Espírito Santo, nós encontramos essa esperança que não se esgota. E aí, na minha vida, quantas vezes eu já partilhei a minha experiência de vida com vocês, né, o meu testemunho aqui as pessoas já conhecem. Sim. Né? Então a gente vê como Deus fala através de tudo isso, né, como o Espírito Santo agiu através de tudo isso, porque, humanamente falando, a gente olha para as situações que nós já vivemos e a gente é assim, meu Deus do céu, eu por mim mesmo não conseguiria passar por isso. Verdade. Isso. Eu por mim mesmo não conseguiria atravessar isso. E a gente precisa compreender que o Espírito Santo, mesmo na igreja, durante muito tempo ele foi o Deus desconhecido. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Santos da igreja antes de mim, antes de nós, né? Eu já estou falando santos antes da igreja. Eu quero que vocês centenário aí. Não, que bom, Deus. Louvado seja Deus, né? Glória. Chamam de ato falho, né? Então, glória a Deus, esse ato falho. Glória a Deus. Mas, assim, aqueles que vieram antes de nós que falaram isso. A gente tem, né, Santa Gema Galgani, a Beata Helena Guerra, né, que, de modo especial, a Beata Helena Guerra, que ela fez uma experiência tão profunda no Espírito Santo que ela acabou motivando um Papa a prestar atenção e aprofundar mais no Espírito Santo, falar mais do Espírito Santo para nós, né, que foi o Papa Pio XII. E que depois ele começou a escrever. E foi ele mesmo, uma das encíclicas, ele chama, né, Espírito Santo, um Deus desconhecido, o Deus desconhecido, né, um Deus não, o Deus desconhecido. Então, de fato, durante muito tempo até na igreja, a gente não compreendia ainda a ação verdadeira do Espírito Santo sobre nós. E olhe quantas vezes foi falado da ação do Espírito Santo no meio de nós. E na palavra, isso a gente ouve o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Sendo falado, Jesus aqui. Só essas passagens que a gente trouxe aqui agora, essas 3, são muito claras sobre a ação do Espírito Santo, né? Exatamente. A gente precisa se permitir isso. E por isso eu quis trazer primeiro essa questão das palavras, para a gente entender que já é uma experiência que não é exclusiva nossa. Né, que essas dificuldades, que essas dores não são experiências exclusivas nossas. E, portanto, a gente precisa ver, olha o que ele está dizendo aqui no finalzinho aqui do capítulo 12, né, desse versículo que nós lemos.
tomando parte com os santos. Ou seja, a gente precisa fazer a mesma experiência que os santos já fizeram. Exato. Então, na nossa vida, tá, Marcos, de uma maneira concreta, como que o Espírito Santo já se realizou? Várias, mas tem algumas que eu trago muito forte no meu coração. Eu estava ainda no seminário, participando do Renascem, no estado do Espírito Santo. Então, para mim, já começa uma resposta aí. Para mim, já começa. O Renascem é o Retiro Nacional para Seminaristas da Renovação Carismática. Sim. Então, uma vez por ano, acontece o encontro nacional, né? Nesse ano, eu estava numa crise vocacional, assim, que, sabe, eu estava doido para sair do seminário, mas não era uma saída como a que eu tive depois, com discernimento, entendendo que não era a minha vocação. Era uma saída porque eu estava, assim, cansado de um monte de coisa que estava acontecendo lá dentro e tudo. Então, na verdade, era uma saída mais por uma fuga do que por um discernimento. Sim, por não me achar fazendo parte daquele lugar, por não me achar pertencente ao seminário, por ouvir tanta coisa contrária, né? Eu já partilhei isso aqui, né? Eu via que eu não tinha cara de seminarista, não sabia o que, é que eu estava fazendo lá e tal. E eu estava me sentindo alguém que não fazia parte daquilo. E fui para o Renascem, um pouco contra a minha vontade, né? Mas os irmãos tinham insistido, eu já tinha participado antes do Renascem, e fui. Quando chegou lá, foi no ano que eu tinha gravado uma matéria para o G1, uma matéria vocacional, eu tinha gravado a matéria, também já partilhei isso com vocês. Então, automaticamente, a matéria foi em agosto, o Renascem aconteceu em janeiro, aquilo tomou uma proporção muito grande, porque o pessoal começou a replicar a matéria como até motivação vocacional, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei lá no Renascem, muita gente já me conhecia lá, assim, por causa da matéria. E aí eu tava naquele clima ainda, assim, né? Achando que tava todo mundo olhando, mas que na verdade era um olhar sempre de crítica, né? A autoestima tava lá embaixo. Julgamento. Assim, julgamento e tal. E eu me toquei no canto. Só que o que acontece é que eu estava fazendo parte da Coordenação Nacional de Missão. Então não tinha como, eu fazia parte da coordenação, eu tinha que estar à frente de algumas coisas, estava ali com o pessoal em algumas coisas, mas minha vontade era ficar ali escondido. E Deus foi falando muito. Através do Espírito Santo, meu Deus do céu, o Espírito Santo foi falando muito a mim durante o retiro, várias coisas. A primeira coisa foi, um grupo do Rio de Janeiro, foi quando me apresentou, eu já falei isso, como foi que eu conheci o servo de Deus, Guido Scheffer, né? Ele me apresentou, me trouxe uma relíquia e falou assim, cara, quando eu vi sua história, eu na hora lembrei do Guido. O Guido é um seminarista do Rio de Janeiro que morreu surfando e que está no processo de canonização. Né, já era formado em medicina, já tinha uma vida, já tinha uma história construída. Sim, então, uma realidade completamente diferente também, deixou tudo para poder servir ali. Isso. Quando eu conheci a história do Guido, eu falei, pô, cara, tem lugar para mim também aqui. Tem lugar para alguém diferente, que nem eu aqui também e tal. Então, assim, ali para mim já foi uma resposta do Espírito Santo, porque eu fui procurando isso. Depois, quando chegou lá o retiro, nós ficamos, né, em uma das cidades do interior, não me lembro agora o nome da cidade, mas já era uma das cidades mais distantes, né? Porque ela é colonizada por alemães, então ela tinha uma característica assim, toda alemã, muito bonitinha. E nós estávamos ali, e no domingo, e aí pronto, o Espírito Santo me deu uma surra. Todos os dias do encontro, vinha uma coisa e eu tomava uma pancada, um irmão me chamava, irmão, quero falar com você. Ó, o Espírito Santo colocou isso no meu coração e assim. Eu já estava mole de tanto apanhar já. Né? Só que assim, a gente é teimoso. Teimoso, né? A gente fica ali, não, eu quero mais. Ele falou tudo. E justamente, quando chegou no último dia, que é o dia que a gente faz a experiência também, né, do batismo, né, do Espírito Santo, da efusão, da oração de efusão e tal, estava Dom Alberto Taveira, que é o responsável nacional, né, o bispo nacional responsável pela renovação carismática. Então, assim, todo ano ele fica todos os dias no retiro. A Kátia, que até então era coordenadora nacional, tinha um cardeal de Camarões, que foi quem pregou para a gente o retiro inteiro, um homem assim, meu Deus, com experiência, e aquilo que a gente fala aqui do fogo, né, e tal, foi incrível aquilo. E eu tinha levado na mala uma camisa vermelha, que na minha cabeça era uma camisa que tinha o símbolo do Espírito Santo. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, né? Não, essa não. Não, né? Era uma camisa vermelha que eu tinha, que tinha o Espírito Santo. Eu falei assim, eu vou levar essa camisa para ver se eu vou me paramentar para atrair o Espírito Santo de toda forma nesse dia, né? Porque eu não vou voltar do mesmo jeito, não. Bem pentecostes ela, não? Bem pentecostal mesmo, assim. Eu falei, ou vai ou racha, não quero saber. Hoje. Né?
É hoje. Só que quando eu peguei a camisa na minha mala, não era uma camisa do Espírito Santo, era uma outra camisa que eu tinha, porque na hora que eu fui pegando tudo rápido para fazer mala, eu vi a camisa vermelha e joguei. Era uma camisa que tinha um abacaxi desenhado no meio da camisa, escrito assim, ó, Aloha, que é um cumprimento havaiano, né? Os surfistas quer dizer, oi, como vai, tudo bem, não sei o que e tal. Aí eu olhei para a camisa e falei assim, quer saber de uma? Eu vou com ela mesmo, não quero saber não. Fui com ela mesmo. E aí eu tinha no meu coração muito forte, né, que Deus ia falar, né, que o Espírito Santo ia conduzir, mas eu dizia assim para o Espírito Santo, falei, tá bom, mas nós estamos aqui entre 300, nós éramos quase 400, entre seminaristas, padres e diáconos, porque esse retiro, todo mundo participa, né? Ele é voltado para os seminaristas, mas os padres que já participaram enquanto eram seminaristas, né? É uma graça, é uma bênção de Deus, assim, fiz grandes amigos lá. E aí, quando eu cheguei, era um ginásio enorme assim, eu estava todo, como diz, né, o pessoal, macambuzo, solumbástico, assim, né, triste, abatido. E eu fiquei de canto, afastado do resto do pessoal lá na arquibancada. Daqui a pouco me chega o Dom Abade Roberto, que eu não conhecia, não sabia nem quem era e tal. Aí o Dom Alberto Taveira disse assim, olha, Dom Abade, né, Dom Roberto, ele quer dar uma palavra para vocês, né? Ele tinha sido apresentado para a gente já na missa de sábado, uma missa que nós tínhamos tido no sábado, onde também foi uma experiência magnífica, lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo e na Arquidiocese de Vitória, de um momento especial, particular, o bispo ele não era adepto da renovação carismática. E aí nós estávamos em um encontro carismático, mas nós fomos participar de uma celebração de um evento que uma paróquia faz na praia e que enche de gente lá. Sim. E aí fizeram uma missa e colocaram quase 300 seminaristas carismáticos na praia. E não queria que rezassem em línguas, que orassem em línguas. Como assim? Eu botei a mão e falei, isso não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Quando nós estávamos, aí começou a chover muito. Na hora do ofertório, começou a chover bastante assim. E a praia estava lotada de gente, porque já era um evento que atraía muita gente. E depois as pessoas nunca tinham visto tanto seminarista, tanto padre junto. Então isso chamou a atenção do pessoal ali também, né? E na praia, aquela missa campal, a gente tudo paramentado, né? Vestido de túnica. Lindo de se ver. Lindo de se ver, muito mesmo, assim. E aí começou a chover na hora do ofertório. Na hora da comunhão, exatamente na hora da comunhão, parou a chuva. Depois que toda a comunhão foi distribuída, que todo mundo recebeu, a chuva caiu de novo. De novo. Só que aí o Ministério de Música que estava em cima no palco começou a motivar uma canção. E aí começou a conduzir a oração. Gente, no palco estavam os padres, todo mundo lá certinho, né? E tal. Só que cá embaixo começou a subir aquela oração em línguas, sabe? Que foi muito lindo, assim. Começou a surgir um canto celestial mesmo. Sim. Quando o padre que estava cantando em cima, ele ouviu, ele olhou, e era o padre dessa paróquia, né? Obediente ao bispo, ele não orou em línguas, mas ele fazia um sinal assim, ele fazia assim pra gente, né? De cantinho ele fazia assim, ó. Mandando a gente aumentar. E mandando a gente aumentar. Mas assim, ó, foi uma coisa tão natural, conduzida realmente pelo Espírito Santo, que a gente começou a orar em línguas. E à medida que a gente ia intensificando a oração em línguas, a chuva ia ficando mais forte. E a gente dizia assim, meu Deus do céu, o céu está se derramando aqui sobre nós. Eu me arrepio todo. Me arrepiei. Muita graça, fusão total. Gente, foi muita chuva quando nós começamos a orar em línguas. E aí começou a surgir um canto em línguas e todo mundo começou a cantar. Daqui a pouco já estava todo mundo no palco, os padres se levantaram e começaram a orar também. E aí pronto, aí daí foi uma verdadeira experiência de efusão do Espírito Santo. Então, assim, ali já tinha começado tudo. E aí eu fiz esse parêntese, né, para entender lá. Então, Dom Roberto estava lá. Quando foi lá na hora do ginásio, que Dom Roberto começou a falar, Dom Roberto foi e falou sobre o Guido. Aí eu tomei um susto, né, porque naquela hora eu estava dizendo assim, olha, Espírito Santo, já está acabando o encontro e eu quero uma palavra única e exclusiva para mim. A missa era o encerramento do encontro, era? A missa foi na noite anterior. Aí foi no sábado. No domingo, nós já estávamos lá, né, para esse encerramento. E aí no domingo, e eu tô falando por causa disso, né, porque a gente é teimoso, eu já tinha visto tudo isso. Tudo isso já aconteceu. Eu queria mais. E eu nem falei tudo para resumir, né? Só que quando chegou lá na hora da oração,
na hora da pregação de Dom Roberto, na verdade, Dom Roberto foi falar um pouco assim, eu fiz assim para o Espírito Santo, eu falei, olha, Espírito Santo, o Senhor já falou no meu coração, eu já aceitei e tudo mais, mas o que o Senhor falou vale para um bocado de gente aqui. Eu quero uma palavra única para mim. Eu quero algo que seja exclusivo para mim, assim, para eu ter a certeza que o Senhor está falando comigo. Beleza, eu já falei da camisa, né? Falei tudo aquilo, e eu sentado lá no canto. Apresentaram o Dom Roberto. Dom Roberto pegou o microfone e fez assim, olha, eu sou responsável no Brasil pela causa dos santos. Então, todo o processo de canonização que nós temos aqui, de santos, ele é o responsável por esses processos, né? Passa pelas mãos dele. E aí ele estava, naquele tempo, falando e divulgando o processo do Guido. Aí eu falei, oxe, eu nunca tinha escutado falar no Guido. Os meninos do Rio de Janeiro me apresentam a história do Guido, e agora vem um bispo do Rio de Janeiro para cá, falar, responsável pelo processo, e falando sobre... Aí eu já fiquei com a antena ligada, eu falei, é agora. É agora. E aí Dom Roberto vira no microfone e faz assim, olha, não existe bom padre, não existe bom seminarista, não existe bom cristão que não seja não seja um bom surfista. Porque o maior surfista foi Jesus Cristo, que não precisou de prancha. Para ser bom padre, para ser bom cristão, tem que ser surfista, porque tem que andar sobre as águas. Quando ele falou isso, eu pulava. Tipo, eu comecei eu gritei. Não, e todo mundo que estava do lado olhou para você, né? Tipo assim. Olhou, Tadá olhou não, veio todo mundo correndo para perto, tipo, os irmãos mais próximos, e a galera começou a gritar, todo mundo começou a gritar, sabe assim, porque ali foi outra realidade também, eu me senti ali parte daquela família, porque os meus irmãos que estavam ali de seminário, eles vieram até mim. Assim, alô, então, assim, colocaram alô. Então, assim, é justamente a resposta de Deus, né? Eu estava me sentindo excluído, eu achava que eu não fazia parte daquilo. Isso. Então o Espírito Santo vem, conduz, dá uma palavra que é só para mim, porque não tinha nenhum outro seminarista surfista no meio, sabe? Não tinha como. E aí os meninos que estavam lá, né, me acolheram, começaram a gritar, e gritavam isso, gritavam aloha, aloha! Não era aleluia que eles gritavam lá, né? Não, era aloha. Então, assim, é na simplicidade. O problema é que a gente às vezes fica querendo coisas magníficas, né? Que caísse fogo do céu, que o próprio... eu sempre falo isso, a gente fica esperando, né, uma luz, uma nuvem. Né? Exatamente, que pode vir. Se Deus quiser fazer também dessa forma, ele pode, mas é isso mesmo, não Deus necessariamente. É assim. Exatamente. E aí naquela hora eu falei assim, existe um lugar para mim, porque existem outros como eu, existe um lugar para mim, porque os meus aqui estão me acolhendo, mas acima de tudo existe um lugar para mim, porque Deus separou um lugar para mim. Ele me quis. Ele que né? escolhe. No tempo que ele quer, ele que escolhe. Então, assim, aquilo foi o que me fez perceber o meu lugar na igreja, sabe? E eu estava nesse processo do discernimento, né, e tudo mais, mas, assim, aquilo me fez dizer assim, não, independente de eu continuar ou não no seminário, existe um lugar para mim, porque Deus me quer aqui. Pronto, essa foi uma das experiências, e para mim uma das mais marcantes, né? Dentro dessa questão da ação com o Espírito Santo. Mas, como eu falei, existem muitas outras que são ligadas diretamente com Nossa Senhora. Depois desse processo todo que eu vivi, um dia eu estava no meu quarto, depois que eu saí do seminário, eu fiquei um tempo no Convento dos Perdões, aqui em Salvador, dos Irmãos de São João, né, do meu diretor espiritual. Eu queria parar um tempo de escuta, né, ouvir Deus e tal, sair das redes sociais, eu fiquei um tempo assim afastado de tudo, para poder ver aquilo que Deus queria. Foi o que eu falei, já partilhei com vocês, que ali Deus foi moldando o Paz e Surf, né, que também já era uma coisa adiante, já contei essa história. Só que quando nós lançamos, na semana de lançar o Paz e Surf, eu fiz o mesmo processo. Eu falei assim, não, eu vou ficar uma semana de retiro, porque o lançamento também foi lá no convento, já que foi lá que Deus confirmou isso, né, também foi lá, mas eu vou ficar uma semana de retiro. Mas uma noite antes de eu ir para lá, eu no meu quarto, né, eu tenho essa cortina assim também, né, bloqueadora de luz, né? Então, assim, não entra raio de sol no quarto, né? Eu fecho, não entra. Eu só gosto de dormir no escuro. Tem que estar tudo sem luz e tal, eu gosto de dormir no escuro. E tem o meu oratório que fica assim no canto, né? E nunca entrou raio de sol. Nessa noite eu falei para Nossa Senhora, eu falei assim, olha, se tudo isso é vontade do seu filho, né, a senhora vai me dar um sinal.
através da ação do Espírito Santo na vida da senhora, assim como o anjo foi lá e anunciou, deu um sinal, assim como teve uma estrela que brilhou para os reis magos, né, que conduziu e tudo mais, a senhora vai conduzir esse sinal também. Eu não quero nem saber como é que vai ser, como é que vai se dar, e eu falando com ela, né, conversando com ela. Ó que filho ousado, viu? Ousado, eu falei para ela, se for da vontade, a senhora vai ter que dar esse jeito, né? Gente, era por volta, né, a gente estava no período assim de verão, então o dia amanhecendo mais cedo. Quando eu abri os olhos assim, de manhã bem cedo, era por volta das 5 horas da manhã, um pouquinho antes, tinha uma frestinha de luz que estava entrando por uma brechinha da cortina. Que nunca entrou antes. Nunca. Depois disso também nunca mais. Até hoje eu fico assim, às vezes abro o olho assim, para ver se entra mais alguma coisa. E eu tenho uma filmagem. Quem quiser pode me pedir aqui no meu particular, que eu mando. Eu filmei, eu tirei foto, né? Porque eu falei, não, eu vou mostrar isso aqui. Isso só é bem curtinho, porque eu chorava tanto que eu não conseguia enxergar direito. Mas E aí eu pedi um sinal, né? E aí eu fui orar no Espírito. Eu clamando Nossa Senhora, intercessão de Nossa Senhora, né, orando no Espírito, fui dormir, e quando eu acordei, essa luz estava entrando. O que é que acontece? Eu trouxe uma imagem, uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de lá de Belém do Pará. Eu também contei que o último Renascem que eu participei foi lá em Belém. E foi ali que eu tomei a decisão de embarcar somente na missão, né, de viver para a missão. E eu trouxe essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré para lá, e ela passou ali, né, todo ano, quando inicia o ano, tem o meu amigo do ano, né? O Shalom faz muito isso, né? Algumas pessoas fazem. Sim, é o sorteio, né? Do santo. Do santo. E nesse ano foi o título de Nossa Senhora de Nazaré, que foi a que me acompanhou durante aquele ano. Eu também já disse isso, eu tenho uns 12 títulos de Nossa Senhora, assim, entre imagens, ícones, né, espalhados no meu quarto, e alguns deles ficam localizados nesse mesmo oratório. E Nossa Senhora de Nazaré, ela estava um pouco mais assim à frente, mas tinham várias outras imagens do lado. Gente, quando eu abri o olho, esse único raio de sol que entrava iluminava somente o manto de Nossa Senhora de Nazaré. Essa luz não pegava em mais ninguém, era uma luz que vinha assim, ela na vertical, iluminava o manto dela inteirinho. E no manto dela tem aquelas pedras, né, aquelas coisas todas. Então, brilhava de uma maneira muito intensa. Lindo. Muito intenso aquilo ali. Eu tenho vídeo, eu tenho foto, né, que eu tirei na hora assim, depois eu caí de joelho, comecei a rezar e eu falei assim, meu Deus, é uma resposta. E por isso que eu falei, né, o Espírito Santo sempre conduzindo por ela, né, por causa dessa minha relação com ela. Então, assim, pelas mãos dela, sabe? E ali eu vi uma resposta disso. Eu falava, meu Deus do céu, o Espírito Santo é real, sabe? Ele é de verdade, ele fala, ele conduz, assim. E essa intercessão de Nossa Senhora, esse caminho que ela é, esse caminho mais curto, também é verdadeiro. E a gente precisa compreender isso, né? De que isso é fato, isso é verdade, né? Então ali eu compreendi que era sim vontade dela, que era a vontade do filho dela acima de tudo, né? E que o Espírito Santo estava ali testificando isso, porque é justamente o Espírito Santo que testifica. É o Espírito Santo que dá testemunho, né? Então a palavra ensina isso para nós. E eu fui tomando posse disso. Uma outra realidade, né? Eu vou resumir, que eu sei que daqui a pouco tempo Amigo, acaba, né? não, eu vou encerrar agora e você vai voltar para contar essa outra realidade. Porque senão a gente termina no meio do caminho. No meio, viu? Então tá bom. Todo mundo volta aí, tem 92 pessoas, quero ver, viu, pessoal? Voltando com a gente. Eu só vou contar o outro depois que tiver 92 aí. Valeu. Voltamos! Vamos dar continuidade a esse momento de partilha, de testemunho, onde o nosso amigo e missionário Marcos de Maria está trazendo para cada um de nós sua experiência com o Espírito Santo de Deus. Então volta aí todo mundo para a gente poder continuar nesse bate-papo, nessa experiência tão gostosa de ouvir falar de Nossa Senhora e do Espírito Santo de Deus. E vamos lá, partilha maravilhosa, isso mesmo. Noite leve, né? Noite suave, o Espírito Santo falando muito. Vamos lá, o Marquinhos já está aí. Voltou. Vamos trazer ele de volta. E dar continuidade a esse momento maravilhoso. Voltamos. Aê! O pessoal vai chegando. Aqui deu uma travadinha, amigo. Mas vamos sua ver. Internet deu uma... Aqui está processando assim. Sua imagem. Na sua imagem. A imagem. Deixa eu ver aqui. Se estabiliza aqui.
Se você quiser sair e Pode ser voltar. só na minha também, né? Não sei. Pronto, Não, mas se eu ele vou sair quiser. e volto. É melhor. Aí, chama ele de novo. Pronto. A gente vai acolhendo todo mundo. E aí, Aí. pronto? Ainda não. Ainda não? Não. Tá congelada a sua imagem, na Você tá verdade. vendo a gente normalmente, né? Tô vendo vocês Aí o normal. pessoal falou que tá O pessoal falou travando. tá travando, É, Tá aqui pra gente travando? também. Mas você tá ouvindo a gente tranquilamente e Tô vendo? ouvindo e vendo bem vocês. Sim, sim. É Então engraçado. acho que é a sua. Aí o Travando pessoal tá é. falando que tá travado. Pronto. Tá Eu vou travada sair de na sua novo, deixa imagem. eu ver se eu mudo aqui o roteador e aí eu volto. Tá bom. Tranquilo, tranquilo. Pegando a internet do Ó, vizinho. valeu, ó, valeu. Você tá pegando a internet do vizinho. Deixa ele, depois eu me acerto com ele. Deixa eu É, voltar. pronto. Então a gente vai, gente, acolhendo. Enquanto isso, bora cantar? Bora. Bora cantar, então. Uma música aqui de Nossa Senhora, nesse momento. Tá travando a imagem dele. Isso, a gente já pediu para ele retornar. E aí a gente vai, enquanto isso, cantando. Assim, ó. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vamos ver aqui. Aí, esse Marquinhos já conseguiu agora estabilizar. Se a Deixa eu ver gente se deu tempo de ele continuar. trocar o roteador lá. Aê, Aê, Marquinhos, voltou. 100% amigo. 100%. Pegou a do vizinho do lado esquerdo agora, então Eu peguei tá do mal. outro vizinho que tá melhor. Depois eu vou mandar mensagem pro Léo, ele que me aguarde. Sim, pois é. Então, Sim, eu ia contar amigo. a outra experiência, né? Isso. Olha o que é que acontece na outra experiência. Uma vez eu estava com o Henrique, né? Essa eu não posso Sim, deixar de contar. sim. Estávamos eu, Eric Tá. e o Henrique, né? Os três mosqueteiros. É, E a gente, o pessoal, a gente sempre está muito junto, né? Esse período por conta. Olha o Léo dizendo, foi para mais perto da outra janela. Depois eu te acerto, né? E aí, a gente sempre está muito junto, né? A gente sempre está rezando juntos, a gente estava muito em missão e tal. E agora esse período está cada um no seu canto por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Mas nós fomos para a Chapada Diamantina. E como a gente fazia muita coisa juntos, às vezes a gente pregava junto, ia para a missão junto, o pessoal dizia que nós éramos os três jovens da fornalha, né? O pessoal ficava dizendo a gente. Sim. E a gente tinha uma experiência muito forte assim, porque alguns místicos da igreja até falam isso sobre a questão do próprio carisma, né? Eu tenho uma relação, dentro da Santíssima Trindade, eu tenho uma relação muito forte com a figura de Deus Pai. Eu percebo isso na minha forma de rezar, né? As minhas orações escritas sempre me direcionam muito ao Pai, né? Isso, e a gente fazendo uma reflexão uma vez, nós três rezando. O Eric, ele tem uma relação muito com o Deus Filho, com Jesus Eucarístico, né? A forma dele rezar é sempre direcionada. E o Henrique, que todo mundo já conhece, Henrique é embaixador do Espírito Santo, né? Henrique, ele tem uma relação de muita intimidade com o Espírito Santo. Então a gente dizia muito isso, que a gente ficava muito feliz quando rezávamos juntos, porque a gente sentia de fato a Santíssima Trindade ali, através daquela relação que a gente tinha, que era muito forte. E sempre era assim, a gente se reunia, por mais que a gente brincasse, fizesse aquelas palhaçadas, aquela coisa, a gente sempre estava rezando juntos. E nós fomos para a Chapada Diamantina, porque eu amo a Chapada, é um lugar assim que eu sou apaixonada pela Chapada. Eu tenho aquela coisa que Santo Agostinho fala, né, que para tocar no Criador, a gente tocando na criação, chega um pouco próximo do Criador, né? Santo Agostinho fala muito sobre isso. E ali é muito lindo aquilo que acontece. A Chapada, de uma maneira geral, né? A experiência com a Chapada
é uma experiência muito forte. E eu queria que os meninos conhecessem, porque eles não conheciam ainda. E aí eu fui. E eu tô acostumado a viajar muito para Chapada, a fazer as trilhas, né, tudo aquilo. Tá? A gente foi fazer a primeira trilha, que era da Cachoeira da Fumaça, que é a trilha mais difícil, porque são 2 horas de subida íngreme e tal, mas é lindo quando chega lá em cima, né? E aí nós começamos a subida, nós fomos logo de manhã cedo, eu falei, vamos cedo, porque não tem muita gente e tal. E a gente passa por uma barreira que tem, que é justamente onde eles dão as orientações, e principalmente para a gente ver a questão do tempo, porque se o tempo estiver fechado, fica muita neblina e fica muito perigoso. E aí a gente não sobe. Mas nós fomos e o tempo estava aberto. Então estava tranquilo para ir, a gente não estava com guia, porque já era um caminho que eu já estava acostumado a fazer. Sim. E aí nós subimos, começamos a subir. Henrique, né, que não era muito adepto da atividade física, deu um trabalho retado para a gente. Né? Dava 10 passos, cansava, a gente parava. 10 passos, cansava, a gente parava. Né? Mas nós fomos, a gente ia subindo. Eric é falador. Né? Eu falo muito, mas Eric fala mais do que eu aí. Então Eric é o caminho todo conversando, falando, pererê, 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 pererê. Já estava ofegante. Já estava ofegante. A Marta dizendo, muito linda essa história, ela conhece já essa história, a Marta é de Barrocas, a Martinha, né? Me chama de tio. Sim. Esse povo não tem vergonha não, fica me chamando de tio. Aí são os sobrinhos que eu tenho de Barrocas. Aí o povo, eu conheço o meu povo, eu conheço o meu rebanho. É isso, eu também sou fácil de gravar, também é mais difícil. Aí quando a gente chegou lá, nós começamos a subir, no meio da subida, o tempo do nada começou a fechar. Sabe assim, a gente não conseguia enxergar mais um palmo diante do nariz, de tanta neblina que tinha. E aí o que é que acontece? Eu estava muito acostumado com aquele caminho, a gente não tinha mais como voltar, porque estava muito fechado para baixo, né? Eu falei, agora a gente tem que subir, a gente tem que passar da neblina. Só que o que é que acontece? Eu acabei me perdendo no meio do caminho. Ficou muito fechado. Só que como você faz trilha, quem está acostumado a fazer trilha, a gente conhece muito questão de vegetação. Então a gente presta muita atenção na questão da vegetação. E chegou uma hora que eu comecei a observar que a vegetação estava diferente, que não era a vegetação do normal ali do lugar, né? Aí eu falei, não, nós não estamos no caminho, porque essa vegetação não faz parte do caminho, né? Não tem rio, essa vegetação é mais para terreno pedregoso e tal, a gente conhece, né? E aí a gente falou assim, vamos voltar. E nós já tínhamos andado muito mesmo assim. Olha, cada hora ficava mais difícil, a gente enxergava menos, porque era muita neblina. E aí voltamos, viemos voltando, até que conseguimos chegar em uma parte que é tipo uma clareira bem enorme assim, que é meio que um ponto de encontro do pessoal ali. Eu falei, bom, a gente parou aqui. Só que daqui a gente não consegue enxergar mais nada, a gente não consegue ver para onde vai, a gente vai ficar aqui. E aí começamos a orar, começamos a rezar. Nós éramos os primeiros a subir a trilha, ou seja, não tinha ninguém ainda lá. Ninguém ainda para ajudar. Ninguém. E naquela altura do campeonato, como já tinha neblina, não ia subir ninguém tão cedo. Não ia subir, verdade. Então ficamos nós ali. Aí nós começamos a orar, começamos a clamar o Espírito Santo, cada um virou para um lado, nós ficamos assim em círculo, né, mais de costa um para o outro. E a gente começou a pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo mesmo que viesse, que soprasse, né? O Espírito Santo que é sopro, que é brisa. A gente precisava de uma brisa para dissipar ali a neblina. Né? E a gente começou a orar e começou a clamar o Espírito. E começou a orar em línguas. Nós começamos a orar em línguas, cantávamos, orávamos em línguas, né? Nós três ali. E de fato abriu-se uma clareira, uma única clareira, que era um caminho de volta. Aí eu falei para ele, assim, olha, meu coração fica triste e decepcionado porque vocês não vão conhecer lá, mas é melhor a gente voltar diante dessa realidade, né? E nós vimos o caminho aberto. Só que, lógico, como eu falei, né, eu sou teimoso. E aí no meu coração eu dizia assim, ó, ô Espírito Santo, os meninos vieram tão empolgados, eu fiz tanta propaganda, eu fiz tanto comercial para eles não vão conhecer lá. E não tinha como chamar Henrique para subir de novo, porque ele não ia topar de novo. Não ia topar de novo, não ia. Ele não ia, Henrique não ia topar de novo, não. Sem ele ter visto lá, depois que ele viu, não, hoje ele quer voltar, a gente tem vontade de voltar logo assim e tal, mas sem ele ter visto, ele ia dizer, só me cansei para chegar aqui no meio do caminho, vou voltar.
E aí nós começamos a voltar, porque era o único caminho que de fato soprou assim e abriu. A gente tem vídeo, a gente gravou isso no dia, né? Eu falei, não, a gente vai filmar, porque eu sou muito assim, eu sei que tem gente que é São Tomé, né? Só veio para crer e tal. Eu falei, então eu tenho prova aqui, ó, para essas pessoas. E depois também para a gente lembrar de quantas vezes o Espírito Santo realmente age na nossa vida, né? E Deus se manifesta. Sim. E aí, beleza. Quando nós começamos a voltar, Eric gritou no meio do caminho, eu perdi minha mãe. Aí eu olhei para a cara dele e falei, oxe, perdeu sua mãe? Perdeu sua mãe aonde, menino? Não sei o quê. Aí ele falou assim, não, o meu chaveiro de Nossa Senhora, mãe carinhosa, não sei o que eu tinha aqui, não sei o que e tal e tal. E aí eu retado, que eu sou sanguíneo, né? Meu temperamento é sanguíneo. E aí pronto. Agora não era a hora. Não era a hora dele falar um negócio desse. E aí eu falei, que negócio de chaveiro, Eric? E não sei o que e tal, eu estar preocupado com chaveiro. E eu retado, porque eu queria levar os meninos lá em cima e aquela coisa toda e tal. Vamos voltar. Nós chegamos até uma parte do caminho, chegou no outro caminho, a gente não sabia mais para onde ir. Fechou tudo de novo, assim, sabe? Novo. E eu falei assim, meu Deus, você sabe o que é isso? E eu fiquei retado. Eu fiquei retado. Deus abriu o caminho, ninguém foi. Só que o que é que acontece? A gente chegou a uma parte que não tinha, a gente foi seguindo a outra parte, a gente foi seguindo nossas pegadas, né? Nós somos os primeiros, então a gente foi seguindo nossas pegadas, e aí viemos voltando, só que chegou uma parte que era só rocha. Tinha um lagozinho assim, a gente passa por dentro do lago e aí não tinha como a gente ver as pegadas. Acreditem em Deus, não acreditem em mim. Nós encontramos o bendito do chaveiro que Eric tinha perdido. Isso muitos caminhos depois. E ele era assim triangular, ele apontava o caminho para onde a gente tinha que ir. Esse chaveiro de Nossa Senhora. Sério, e a gente começou a seguir. Quando a gente achou, a gente começou a louvar a Deus, começou a louvar o Espírito Santo, começou a cantar música e clamou Nossa Senhora. Quando nós começamos a louvar o Espírito Santo, bendizer Nossa Senhora, o tempo abriu um solzão, que a gente começou a enxergar tudo. E aí, resumo de história. A gente voltou, fez a trilha toda, veio um grupo subindo, era um grupo de franceses, e eu, providencialmente, eu falo francês, porque eu morei né, na Suíça, lá. E aí, quando eles chegaram, a gente não queria dizer que nós estávamos perdidos, porque assim, a gente não conhece as pessoas que estão... a gente não conhece quem está ali, né? Não pode achar que todo mundo é bom. Aí a gente sentou, parou como se estivesse fazendo um lanche, eles encostaram, cumprimentaram a gente, eu cumprimentei eles, né? A gente começou a conversar um pouco, e aí eles falaram, vocês estão subindo? E aí o guia que estava no meio deles, ele é francês, né? Mas morava no Brasil, falava um pouco português. Aí falou, estamos, a gente ofereceu frutas para eles. Aí eu falei, então vamos subir todo mundo junto. Eu falei, opa, bora subir todo mundo junto. Bora agora! E aí fomos seguindo, né? Fomos seguindo e chegamos lá em cima e aí contemplamos aquela maravilha de lugar, o espetáculo que é. Só que não acabou aí. Porque depois que a gente veio entender tudo o que tinha acontecido, até ali a gente ainda não tinha entendido. Cada um fez um discernimento para a sua vida, entendeu na sua vida aquilo que significava. Né? Eu tinha pouco tempo que eu tinha saído do seminário, então eu entendia que Deus estava me fazendo, me dizia assim, né, com aquilo ali. A leitura espiritual que eu fazia era, Deus estava me fazendo voltar alguns passos na minha história para poder refazer o caminho e tal. Cada um foi tendo discernimento para a sua vida, daquilo que Deus fez ali. A gente parou lá em cima para partilhar daquilo, né? O que é que Deus falou no coração de cada um de uma maneira particular. Quando nós estávamos parados fazendo uma foto, chegou um casal, o rapaz, o homem, normalmente a mulher é um bicho mais corajoso do que homem, né? O cara travou o pé no meio do caminho que ele não conseguia dar 2 passos para tirar a foto. E ela queria tirar uma foto que tem uma pedra famosa que fica na beira do penhasco, onde todo mundo deita ali para fazer a foto, né? Ele não conseguia ir. E aí pediu a gente para fazer a foto, nós fizemos a foto e começamos a conversar. E voltamos juntos. Né? Fizemos a trilha de retorno juntos, que era a primeira vez que eles iam, e eles eram de Belém do Pará. Eu tinha acabado de voltar de Belém do Pará. Sentamos numa lanchonete que tem lá embaixo, né, que tem um pastel famoso lá, que é um pastel de palmito, né, que todo mundo chega lá, ama aquele pastel de palmito, pastel de jaca, não sei o quê. E a gente sentou ali e começamos a partilhar. E aí eles começaram a dizer, né, nós viemos pela primeira vez, mas nós não pedimos guia. Nós fomos seguindo a trilha. Só que quando chegou no meio do caminho, nós nos perdemos por causa
da neblina. A neblina também pegou isso. Ou seja, eles foram na verdade, o segundo grupo que subiu depois da gente. Sim. E aí eles disseram assim, a nossa sorte foi um grupo que tinha subido primeiro e deixou marcas no caminho e nós seguimos as trilhas deles. Vocês. E fomos nós. Deus fez a gente se perder para que outros se encontrassem no meio do caminho. Exato. E não Perfeito. conheciam, sabe? Quando eles foram falando aquilo assim, e aí um olhou para a cara do outro, e outra coisa, eles eram ateus. Mesmo? E a gente começou, e eles falando dessa experiência, e a gente falando que a gente era, né, que a gente era missionário, que não sei o que e tal. E aí eu falei para eles assim, olha, vocês podem não acreditar. Porque assim, eu conhecia a vegetação, então eu identifiquei a vegetação, não era, a gente voltou para o lugar. Mas eles não conheciam nada. Então se eles não tivessem pego nossos passos ali, eles iam se perder e não iam se encontrar, porque eles chegaram aí até a ponta de um precipício, e começa a fechar, e que ali se perde mesmo, e se perder para encontrar ali é a maior dificuldade. Então eu falei para eles assim, a misericórdia de Deus alcançou vocês. Então a gente se perdeu para que vocês se encontrassem, para que vocês fossem encontrados, sabe? E a gente começou a falar, a gente começou a partilhar, aí eles pediram para seguir a gente nas redes sociais, a gente começou a comentar, começou a conversar, e ela dizia, depois ela começou a lembrar que quando ela era pequena ela frequentava a igreja, que a mãe dela já era da igreja. Então, assim, é para a gente ver como o Espírito Santo faz, sabe? Ele queria que a gente se encontrasse, queria que a gente fizesse caminho, porque depois a gente conseguiu chegar tranquilo, né? A gente conseguiu estar tranquilo, voltamos sem guia, né, para o lugar onde nós estávamos. Então, assim, são essas realidades que a gente precisa perceber a ação de Deus no meio disso. Os sinais, né? Como os sinais são sinais. Ou seja, o se perder, amigo, não era para vocês, era para esse casal. Era para eles. Ou seja, o tempo fechou, não foi para vocês viverem essa experiência que vocês viveram, mas para que esse casal pudesse experimentar essa ação de Deus na vida deles. Eu acho que a experiência foi múltipla. Não, mas assim, depois se encontrar com vocês e ouvir isso de vocês, né? Porque eles com certeza refletiram. Com certeza eles refletiram, não é? Muito. Até eles ficaram muito tempo trocando mensagens com a gente, falando e tal, e partilhando tudo aquilo que contaram quando voltaram, né, para casa, com a família, não sei o quê. Então, assim, a gente vê como Deus age. Porque assim, quando a gente permite que o Espírito Santo seja, o que nós falamos agora há pouco sobre o centro, né? Seja o centro da nossa vida, ele vai agir em quem está em nossa volta, até em pessoas que a gente não faz ideia que ele pode agir. Sim, claro. Imagina, nessas lives que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, a gente sabe que tem muita gente que é alcançada pelo Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo derramada, porque as pessoas partilham. Mas imagina quantas pessoas não partilham e que são alcançadas por isso. Sim. Né? Então, como é? Léo matou. Olha o Léo matou de novo. Ó. Já ia pedir Marquinhos para me levar na Chapada, mas com essa história de aumentar assim o percurso para deixar rastro para os outros. Oh, meu Deus do céu. Esse Léo... O preparo físico não permite. Não permite. Mas assim, quando nós chegamos lá em cima, né, o próprio Henrique também tem muito medo de altura, assim, ele tem uma relação com a altura, assim. Mas quando a gente via aquilo, né, quando a gente tocava naquilo ali, era impressionante aquilo que Deus fazia. E são várias histórias, assim, são vários momentos assim que nitidamente eu percebi uma resposta e uma ação do Espírito Santo, porque a gente precisa caminhar com o Espírito Santo. A gente precisa, não é só clamar o Espírito Santo, eu preciso ter intimidade, eu preciso estar na companhia do Espírito Santo, eu preciso querer que ele caminhe comigo. E como eu falei... escutá-lo, né, amigo? E escutá-lo. Porque ele responde, muitas vezes a gente é teimoso. Exatamente. Vai ser sempre que vai ser assim maravilhoso? Não. Não vai ter vezes que não vai ser maravilhoso, né? Que Deus vai permitir mesmo que a gente se perca no caminho, que a neblina se feche, né? Que a gente não enxergue algumas coisas e tudo mais, para que ali ele possa agir. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem que também encarar como uma realidade parecida com essa, sabe? Deus está agindo. E aí eu quero encerrar com uma outra história que foi agora, domingo, né? Nós estávamos voltando de Conquista, né? Eu e a Estela. E quando nós chegamos aí em Feira, nós estávamos com 3 pontos ainda de combustível, que é onde nós íamos. Ó, o Wagner Bittencourt também. Wagner, irmão, um abraço. Viu? Grande abraço, meu irmão Wagner. Meu irmão. E nós estávamos chegando em Feira para abastecer, né, para a gente pegar o resto do caminho, porque a gente já faz esse percurso, já conhece, já sabe como é.
Nós não sabíamos que estava tudo fechando. Não era 9 horas da noite ainda, era 8 e pouca da noite, e não tinha mais um posto de combustível aberto na BR. Nada. Nada. 8h30 da noite. Passamos pelo primeiro posto fechado, a gente ficou com o coração tranquilo, ainda estávamos com 3 pontos de combustível, então vamos chegar mais para frente, tem um monte de posto, a gente vai achar posto aberto. Gente, não tinha um posto mais aberto na BR. Nenhum. Entramos na reserva, quando nós estávamos chegando próximo, não, ainda estava bem antes da entrada de São Sebastião de Candeias. Sim. Começamos a rezar. Né? Já viemos, a gente aproveita essa estrada longa, né? Reza o rosário inteiro, reza tudo que tem para rezar e tal. Tranquilo, é. E quando nós chegamos ali, a gente começou a clamar o Espírito Santo, começou a rezar. Mas lógico que na nossa humanidade o coração também, né, amedrontado, porque eu falei, meu Deus do céu, a estrada estava parecendo que já era madrugada, porque não tem gente na rua. Não tem, o pessoal está em casa por conta de tudo que nós estamos vivendo. Exato. Então a estrada estava deserta, extremamente escura. Quem pega esse caminho aí, Salvador... Perigoso também, né? Essa BR. Perigoso. Super. Então assim, e a gente já na reserva, nós já estávamos na reserva. E aí a gente falou assim, não, vamos entrar em Candeias, porque pelo menos se a gente não encontrar um posto, a gente fica numa pousada, alguma coisa assim, e amanhã de manhã a gente segue o caminho. Não tinha uma pousada aberta. Todo mundo fechado. E Candeias estava em toque de recolher. Fechou tudo às 8 horas da noite. A gente não sabia que Candeias estava em toque de recolher. Não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. E a gente já estava na reserva com a luzinha piscando já. Ou seja, não tinha mais combustível. Não tinha mais nada. Nada. Isso começou, a gente ainda estava na BR. Eu falei, o Espírito Santo está botando combustível nesse carro aqui. Porque já era para a gente ter parado no meio do caminho. Aí encontramos um grupo de policiais, né, com o pessoal assim, desse sistema de trânsito e tal. Falo, vamos pedir ajuda, né, porque eles podem nos ajudar e tal. Nada, irmão, eles nem ligaram. A única coisa que a gente pode fazer aqui é dizer para você tentar chegar ao centro da cidade, que talvez tenha uma pousada lá. Imagina, a gente estava na entrada da cidade, a gente ainda ia ter que chegar no centro da cidade. E eles nem para acompanharem, sabe, dizerem assim, poxa, nós vamos juntos. Sabe? Mas aí na hora me veio aquela passagem, né, maldito homem que põe a confiança no homem. No homem, eu falei, nossa confiança tem que estar em Deus mesmo. Né? Então entramos no carro de novo. E eu falei, vamos lá para o centro. Vamos para o centro, porque aí eu me lembrei, tem o santuário, né, Nossa Senhora das Candeias. Eu falei, eu vou mandar a mensagem para o Frei Tiago. Manda mensagem para os padres, tem jeito não. Peço que seja abrigo, bato lá e tal. E fomos entrando, e mais uma vez, Nossa Senhora... Isso já era que horas? Já era que horário, mais ou menos? Por volta de quanto? Isso, aí já era por volta de 10h30 para 11 horas da noite. Já, esse horário. E aí Nossa Senhora de novo no meio, né? Porque quando ela atrai o Espírito Santo. Não tem para onde correr. Não tem. Gente, creio em Deus. Nós chegamos no santuário, não conseguimos nenhuma pousada, não conseguimos nada. Eu dei uma volta ali, em frente ao santuário, e falei, eu vou bater na casa dos padres. Não tinha conseguido falar com o Frei Tiago, falei, vou bater lá. Vou pedir abrigo. Só que nessa hora que nós paramos, vinha um casal descendo a ladeira. E aí nós falamos com ele, poxa, gente, aconteceu isso, a gente explicou o que aconteceu, o esposo fez assim, olha, eu tenho uma cooperativa de transporte aqui em Candeias. E hoje de manhã, gente, olha a história. Olha a história. Não existe. E hoje de manhã, eu saí para botar combustível nos veículos. A gente está pensando que ele ia tirar o combustível do veículo dele, né? E dar um sim, claro. Pronto. Só que o combustível estava muito barato e eu comprei mais 30 litros e coloquei num galão. Trouxe para casa e não entendi para que eu trouxe, mas agora eu sei, era para vocês. Foi ele que falou isso. Ele a gente mesmo. ficou assim, olhando e aí a gente falou, não, a gente vai comprar o combustível e tal. Quanto é? A gente achou, né? Porque a gente já está tão mal acostumado com a esperteza do ser humano. Pagaria o triplo, né? Pagaria até o triplo do combustível para chegar em casa. Com certeza. E a gente achou que era isso que ia acontecer. Sim, ele fez tudo, ele tomou todo o cuidado, ele mesmo que colocou, e ele disse assim, não, paga para mim o mesmo valor que eu comprei, não é justo não, eu comprei mais barato, vocês pagam o mesmo valor. E a gente colocou combustível no carro e conseguimos chegar em Salvador. Isso foi agora, domingo agora, e aconteceu tudo isso. Sabe? Então, assim, a gente não pode dizer como é que não acontece essas coisas, sabe? Como é que não é verdade, que não é real. Deus manda os anjos, né, amigo? Manda anjos, assim, ó, pra pessoa. Podia passar
uma centena de pessoas ali. Ou mas não passar ou ninguém, não passar gente. ninguém. Uma hora, Exatamente. 10h30 da Um noite, toque de quase recolher. 11, em Né? tempos Toque que de estamos recolher. vivendo, dia de domingo. Nossa. Oh, meu E Deus. ainda parar assim, a gente sabe que Candeias é um município muito Isso, perigoso, perigoso. né? É bastante Perfeito. perigoso. Então, É isso assim, mesmo. lógico, né? Hoje não tem lugar que não seja perigoso, mas o índice de violência em Candeias é muito É alto. alto. Perfeito. Ali. Isso. E aí nós estávamos ali. E olha que nós temos amigos, eu conheço pessoas em Candeias, né? E a gente começou a entrar em contato com um, entrou em contato com outro, mas assim, Deus queria se manifestar. A gente entendeu isso depois. Falei, rapaz, Deus queria se manifestar de verdade ali, sabe? Então foi por isso que a gente não conseguiu falar com um, foi por isso que a gente conseguiu. Com ninguém, Depois de tudo, o Frei respondeu, a gente conseguiu falar com o Frei. Eu falei, Frei. Aí o Frei ainda falou, por que Já não bateu logo resolvi, aqui? Veio direto para casa aqui. Eu falei, não, Frei, porque agora eu entendi. Eu entendi. Né? A nossa confiança tem que estar realmente no Espírito Santo. Assim, porque sabe? se então, o Frei atendesse, né, amigo? Se o Frei tivesse te acolhido, tudo estava resolvido, você não ia ter essa percepção. Não. Porque o que aconteceu foi algo. Foi humano, né? Ia ser humano. Você ligou para um Frei amigo, ele te acolheu. Tudo ok. Tudo né? ok. Mas uma situação de meio de rua, uma hora dessa, num lugar onde as pessoas são, né, recolhidas, e você ainda ter o que você precisava, gente. Não, a pessoa que você encontrou tem o que você precisa. Não, ele podia dizer, não, você pode, eu posso te levar para um lugar, eu posso ligar para um amigo que tem uma pousada. Não, eu tenho uma gasolina que vai te levar para casa. Gente, isso é divino. Olha, você falou uma frase agora aí que nem eu, no meu discernimento, com tudo isso que aconteceu, senti no coração, mas agora você fala assim, você encontrou uma pessoa que tinha o que você precisa. Isso. E de fato, é isso que acontece quando a gente encontra Deus. A gente encontra Deus e Ele tem o que a gente precisa, né? Exato. E o que é o combustível? E quem é o combustível? Exato. É o Espírito Santo. Gente, louvado seja Deus. Meu Deus, fechou com a chave de ouro. Fechou esse discernimento agora aí. Louvado seja Deus, é verdade. Louvado seja Deus, viu? É lindo. É lindo esse agir. Amigo! Amigo! Aí a gente fica aí, o povo faz mais uma hora, é assim. Pô, quase 2 horas de live hoje aí. Já, quase 2. Gratidão, viu? Gratidão a Deus pela sua missão, pelo seu carinho, sua amizade. Eu mandei mensagem para Marquinhos, gente, ele, claro! Como é que eu vou dizer não para vocês? Amigo, obrigada mesmo, viu? Se coloca também sempre à disposição, viu, negão? Se precisar, você sabe que estamos aqui. No coração, no coração. Quando tudo isso passar, a gente vai matar a saudade física, a gente vai nessa noite ter reservas, vamos incendiar essa noite. Esse é tempo do combustível do Espírito Santo. Nós estamos nos inflamando para quando tudo isso acabar, a gente vai incendiar o mundo. Então, me preparem. Glória. Gente, eu agradeço muito a vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho no coração muito grande por vocês também. Deus abençoe, tá? E sou muito feliz por ter vocês como amigos, por ter vocês na missão, né? Por essa partilha, por essa amizade. Eu fico muito... Tem lives que a gente fica assim meio tenso, né? E tal, mas assim, com vocês eu sempre estou muito à vontade, assim. Deus abençoe muito vocês, viu? A gente nem fica em casa, né? A gente até esquece que tem... Bom demais. E o povo tá aí, né? A gente vai conversando. Eu só não vou marcar para subir essa montanha da Chapada lá, não que vai ficar complicado. Vou ficar com o Léo, aí. Vai ficar com o Léo, né? Eles vão ficar comendo pastel de palmito, amigo. Eles vão ficar lá comendo pastel e sobe quando voltar encontra com eles. Aí, aloha para vocês. Amigo, que Nossa Senhora continue intercedendo por sua vida e missão, viu? Amém. E nós queremos pedir, então, que nessa noite de hoje ela possa alcançar todos os corações através de sua palavra, do testemunho que você trouxe. Tenho certeza que muitas pessoas que não vivem essa intimidade com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, são tocados, passam a refletir, passam a entender, passam a pensar, né? Então a gente quer pedir, então, que Nossa Senhora continue cuidando de você como esse filho, né? Que ela ama, que ela está junto aí. Filho dileto de Nossa Senhora. Isso mesmo. Amém. Então queremos juntos rezar uma Ave Maria por você, por sua missão, por sua vida, por sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amanhã a gente tem live às 22 horas, nesse mesmo bate-canal. E amanhã estará conosco Luziana Ferreira. Luzi, que é da Ela estava aí, na live. Luzi, que é da comunidade de origem de Henrique aqui também, né? Isso, amiga e irmã de Henrique. Ó, antes de terminar, eu quero rezar por um casal, né, de afilhados meus de casamento, né, que estão comemorando hoje 2 anos de matrimônio, né? Ele colocou aí. Janderson e Cleica, né? Também foi outra experiência muito forte, né? Foi no período da greve dos caminhoneiros, e eu daqui de Salvador, para conseguir chegar, eles casaram em Barrocas. Sim. Então, para conseguir chegar, foi uma confusão, e eles passaram muitas provações. O pai dele sofreu um incidente no dia do casamento, caiu para dentro de um tanque, assim, e tal. Mas, assim, Deus sustentou muito, assim, eles casaram no meio daquilo tudo, a gente conseguiu chegar pegando combustível de um, de outro, encontrando no meio do caminho, para conseguir chegar lá, fomos, voltamos, o casamento foi lindo, foi Padre Laudimar, lá de Serrinha, né, quem presidiu a cerimônia, assim, amigo nosso. Então, Deus abençoe vocês também, Deus abençoe vocês, né, Tami e Sadá, os casais que estão aqui, né, sabe que Deus, a gente precisa pedir cada vez mais que Deus continue abençoando as famílias, porque a família é a fonte de toda a vocação na igreja, né? A gente precisa de um pai, de uma mãe, de filhos, para poder termos todas as vocações que a nossa igreja precisa. Então, que Deus continue abençoando vocês também, né? O Janderson, a Cleuta. E o Marco Danilha aí também, grande abraço. E o Marco, meu irmão, pra gente aí. Aí é fogo do Espírito puro. Aí chega e incendeia. Então, eu tô lisonjeado aqui, viu? Léo Montovani, o Marco Danilha, a Luciana, o pessoal. Wagner Bittencourt. Wagner Bittencourt, pai. Mas todos vocês, gente, todos vocês. Obrigado também por acompanhar a gente. Meu Deus abençoe vocês todos. Amém. Fica com Deus, amigo. Gente. Grande abraço. Deus abençoe a todos. Logo a gente tá junto em missão aí. Com a graça de Deus. Um abraço, meu povo. Até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.